Olá pessoal, estamos aqui, dessa vez iniciando o ano com o pé direito, como vocês podem bem perceber, um novo cenário, um novo formato, mas com o mesmo propósito de trazer informação, de trazer a segurança do trabalho de uma forma prática, de uma forma dinâmica, né? Estamos aqui, Johan, novamente, juntos e com a intenção de trazer para o nosso público a segurança do trabalho como ela de fato é, como ela acontece no dia a dia, né? Com o trabalhador. Perfeito. E aí estamos trazendo esse novo formato para vocês que já nos acompanham há bastante tempo. Hoje com dois grandes profissionais. Estou aqui com o Rodrigo Gurjão, que é advogado, trabalhista, empresarial, tem mais de 15 anos de experiência na área, para a gente falar sobre um tema que está vindo aí à tona. Todo mundo está sempre nas rodas de conversa falando sobre riscos psicossociais. E para falar de risco psicossocial, estamos extremamente bem representadas com a Ivane Moraes, que é psicóloga, que atende em empresas, trabalhando em consultoria empresarial e é professora há mais de 30 anos, né? Então, são duas pessoas que têm vivências diferentes, grandes experiências, então não há dúvida que a nossa conversa hoje vai nos ajudar e ajudar você que está nos assistindo, né? Então, primeiro, gratidão pela sua presença aqui conosco e vamos aproveitar esse momento, né? Um momento onde a gente precisa discutir por que nós estamos trazendo o risco psicossocial. É sabido que a NR1 ela já vem conversando sobre esse tema. Todas as áreas da psicologia, do direito, da engenharia, na verdade, todas as áreas que trabalham com pessoas estão sendo chamadas a olhar nesta ótica. E o que é que vai acontecer, João, a partir de 26 de maio de 2025? Todas as empresas terão que inserir no seu PGR a avaliação de riscos psicossociais, como também medidas preventivas, né, e medidas que possam efetivamente evitar o aparecimento, o adoecimento mental das pessoas que estão trabalhando nessa interação, inter-relação trabalho e pessoas, né? Então a gente está trazendo aqui dois grandes profissionais para debater, falando um pouco da parte jurídica, um pouco da parte da psicologia, entendermos um pouco aí como é que será esses próximos passos, para até dar um direcionamento para todos os empresários. É importante salientar que, segundo dados do Smart Lab, os CIGS-F são a quarta causa de afastamento do trabalho e a terceira causa do afastamento por situações não relacionadas ao trabalho. Então há sim uma preocupação grande, isso gera um prejuízo grande para as empresas, para os empregados, para os empregadores, para todo o país. Então é com esse intuito aí que nós vamos debater os riscos psicossociais das empresas. Então é chegada a hora, o problema foi levantado, foi colocado na mesa, o risco existe, como vamos fazer com eles? Mas vamos lá, ladies first, né? O que é que a gente está fazendo? Como é que está o nosso mercado? Como é que estão as empresas? Qual é o movimento que está acontecendo? Se está acontecendo? Relacionado a esse momento que nós estamos vivendo com os riscos psicossociais. Eu gostaria, antes de agradecer, saudar a todos que aqui estão nos acompanhando, para que a gente possa ter um debate sobre um assunto difícil, né? As relações mais promissoras e duradouras requerem conversas difíceis. E assim, a NR1 vem sacudir um pouco essa necessidade de um olhar mais atento ao ser humano como um ser integral, observar a saúde integral do sujeito, sobretudo nós, que somos o país mais ansioso do mundo, né? Que carregamos um histórico muito pesado ainda de estruturas organizacionais altamente conservadoras, onde a gente precisa, claro, resgatar inclusive o sentido e o significado etimológico da palavra trabalho, que quer dizer tripalium, ou seja, três paus, né, que era um instrumento de tortura utilizado antigamente e que originou esse sentido, esse fato que tem se consolidado ainda hoje. Pasmem, em culturas que são absolutamente severas, que promovem sofrimento psíquico e que a NR1 acaba por trazer uma obrigatoriedade de um olhar mais atento para que as pessoas não adoeçam, não se afastem tanto e a gente não tenha um colapso econômico, inclusive. Existem muitas variáveis que precisam ser observadas, mas do ponto de vista das organizações, o que eu tenho percebido enquanto uma pessoa ou uma profissional que passei em diversas empresas, nos mais diversos segmentos, é que, puxa vida,
Lá vem mais uma norma regulamentadora fiscalizar o que a gente faz, como se a gente não tivesse tantas preocupações com o que se ocupar. Infelizmente, empresas que têm uma estrutura, uma política um pouco mais madura, têm entendido que a valorização humana, de fato, se constitui na preocupação número 1, que deveria ser, porque é através das pessoas que a gente consegue alcançar os resultados. Então, não obstante, a falta de autonomia, a falta de preparação, a falta de políticas e práticas que efetivamente cuidem das suas pessoas, faz com que a gente sofra muito e a gente ainda assista uma série de aberrações dentro dos mais diversos ambientes laborais, infelizmente. E esse momento nos traz a obrigatoriedade de colocarmos o termômetro debaixo do braço daquilo que é mais importante, que é a cultura organizacional, seja ela no âmbito privado, seja ela no âmbito público. E que é cultura? Algumas pessoas ainda se prendem a determinados conceitos, mas de forma muito prática, cultura é a forma como as coisas acontecem ali. São os códigos, são as manias, são os hábitos que são, de certa forma, autorizados e como as relações se estabelecem, né? Então, a NR1, mais uma vez, quando diz que nós precisamos observar os riscos psicossociais, a gente pretende e precisa urgentemente observar necessariamente para 2 pilares extremamente importantes, quais sejam a organização do trabalho, ou seja, os processos, como se estabelecem, os planejamentos, se é que existem, são cuidadosos, funcionais, respeitam os limites das pessoas. Então, não só a organização de trabalho, mas também a qualidade das relações ali estabelecidas, porque essas, desde a caracterização de perfis absolutamente autocráticos e incompetentes do ponto de vista comportamental, até a uma exigência significativa que o mercado tem apontado, né, um paradoxo curioso, exigindo que a gente tenha soft skills. Nós precisamos ter competências comportamentais para suportar determinados modelos de culturas, porque existe uma voz de comando que ainda é muito autocrática, desorganizada e incompetente, e infelizmente, mais que isso, não valorativa a uma boa qualidade das relações. Então, essa norma vem colocar o dedo em cima de um sintoma muito sério que tem adoecido muitas pessoas. E isso é muito bom. É um despertar, e agora por força da lei, né, com o efeito de uma possível fiscalização, a gente vai precisar dialogar melhor, pensar mais nas pessoas e estruturar políticas que possam trazer um ambiente muito mais aprazível, muito mais humanizador. Perfeito. Eu acho interessante que Simon Sinek falava de 100% dos fornecedores da empresa, ele eram pessoas, 100% dos trabalhadores eram pessoas. Se ele não entendesse de pessoas, não entendia de empresa. Isso. Mas o José Alencar sempre falava uma frase que é as empresas não são as paredes e as máquinas, são antes as pessoas. Era uma sensibilidade que ele tinha exatamente por saber que tudo que tinha ali foi construído por todos os trabalhadores, né? E ele ainda dizia algo mais: primeiro são os deveres, né? E depois a gente faz as cobranças, né? Os direitos. Então é muito interessante, a gente traz à tona essa discussão para valorizar as pessoas, né? Que não são fáceis as empresas. E aí vamos saber do ponto de vista do direito, né, Rodrigo? O que é que tem sido levantado pelas empresas, o que ocorre dentro das organizações, você que trabalha com o direito preventivo, né? O que isso pode ajudar as organizações a evitar, inclusive, ações judiciais, né? Agradecer primeiro o convite, agradecer a todos que nos assistem. Falar do ponto de vista preventivo é uma coisa um pouco complicada. As empresas, elas têm, como o Maicon falou, já muitas normas regulamentadoras para seguir, vem mais uma agora, e ficam um pouco reticentes para poder fazer aquilo que realmente a gente indica, aquilo que a gente já vem fazendo. Meu trabalho como preventivo, e sei que a NR vai entrar em vigor a partir de 26 de maio, isso. Então já procuro as empresas com quais eu trabalho para informar
nas empresas que essas empresas elas precisam trabalhar com o psicossocial. De que forma? Da forma de medidas preventivas. Né? As medidas preventivas são importantes dentro da empresa porque as pessoas vêm adoecendo, as pessoas vêm processando as empresas e as pessoas vêm ganhando os processos. Porque cada vez mais o funcionário vem adoecendo por conta de metas abusivas, cobranças abusivas, perseguições de superiores, e isso vem adoecendo cada vez mais os funcionários. E hoje, eu falo, além das CIGS, eu falo da síndrome do burnout, da síndrome do burnout, que ela vem muito aflorada ultimamente. E ela está, vamos dizer uma palavra que não cabe, mas eu vou falar mesmo assim, ela está na moda, dentro do âmbito jurídico. Né? Por que ela está na moda? Porque a cada 5 ações que entram contra a empresa, numa situação psicossocial, 4 são sobre o burnout. Aqui na Paraíba, está dessa forma. As últimas 5 pessoas que me procuraram disseram que estavam doentes, as 5 têm burnout. Então, as situações psicossociais dentro da empresa têm que ser trabalhadas de forma preventiva. Eu levo para as empresas que eu trabalho algumas dinâmicas, como trazer o psicólogo para dentro da empresa, é uma parte importante. Uma linha direta do funcionário para com o psicólogo é outra parte que funciona muito bem, né? Entre outras situações que você pode trazer e pode fazer um link entre psicologia, funcionário, empregador e o advogado, para a gente trabalhar juntos e fazer com que as pessoas adoeçam cada vez menos, que é o objetivo da MR, a senhora Lili. Perfeito, excelente. Eu costumo dizer sempre, Mariana, onde é que começa a engenharia de segurança do trabalho? Começa lá no meu recrutamento e seleção. Como é que está o meu recrutamento e seleção, o processo? Está sendo correto, leva em consideração as inteligências múltiplas, eu estou treinando corretamente meus trabalhadores usando a andragogia, otagogia, eu estou treinando meus líderes, né? Eu estabeleço metas que são alcançáveis, né? Que são discutíveis. Então tudo isso parte um pouco do processo de gestão de pessoas. Aí nossa especialista pode nos dar aí um direcionamento. Eu acho muito interessante e também quero parabenizar por trazerem um advogado tão qualificado e tão sensível e até convidar os colegas que são da área para trabalharem tal como o Rodrigo faz. A ação preventiva é da maior importância. Ela vai gerar uma economia muito mais que financeira. Ela vai conseguir antecipar, e aí é importante que a gente possa entender que essa não é uma responsabilidade de um setor de psicologia, de um setor de recursos humanos, da engenharia de si. Não. O cuidado com as pessoas diz respeito a todas as instâncias. Todo líder é líder de pessoas. Todos eles, portanto, precisam ter a responsabilidade de gerenciar processos e times, mas também preservar uma saúde de forma adequada, de modo que cada planejamento, e aí concordo muito com você, quando você diz, a gente tem que cuidar desde o recrutamento e seleção, mas eu vou para o nascedouro, desde as primeiras pessoas que devam fazer parte da equipe, porque lideranças mal escolhidas são verdadeiros tumores dentro de uma estrutura organizacional, porque não fazem um planejamento adequado das suas rotinas, acabam inferindo em situações de desvio de função, porque preferem acumular funções em torno de pessoas que têm mais necessidade ou predisposição à abertura, por receio de perderem os seus postos de trabalho. E aí eu preciso reforçar e endossar o tremendo risco que existe numa massificada cultura de medo, na falta daquilo que a gente chama como sendo uma fundamental sustentação a qualquer relação de trabalho, que é o ambiente de segurança psicológica. O que é isso? É um ambiente onde eu posso ter voz, onde existe uma escuta ativa e qualificada, onde existe uma participação salutar, onde as pessoas podem, de fato, colaborar e não necessariamente servirem de capachos ou de pessoas que necessariamente vão seguir as determinações, muitas vezes absolutamente distantes com aquilo que seria saudável
mas também com aquilo que seria produtivo. Então, para além dessas dificuldades, e aí é importante, já que a gente falou sobre cultura organizacional, qualquer mudança nesse composto, nessa perspectiva, tem que ser um processo top-down. Não adianta tentar estabelecer uma rede de obediência, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, porque afinal de contas, quem não seguir a cartilha corre o risco de estar na berlinda, tá? Mas de penalizar, qualificar, moralizar, acompanhar, monitorar, sobretudo, a conduta das pessoas que ocupam cargo de liderança. Então, qualquer RH, qualquer psicólogo, qualquer profissional que esteja recrutando e selecionando bem, quando entrega a um líder que não tem o menor despudor e que realmente atua como sendo um capataz, uma pessoa severa, um manipulador, um assediador, e são muitos os casos de assédio moral, com as diversas configurações, o Rodrigo sabe disso melhor do que todos nós juntos aqui, e que ferem, machucam, adoecem as pessoas. Só para ilustrar um pouquinho e a gente sair um pouco dessa distância que as teorias nos trazem, você trouxe um nome que é uma referência significativa no nosso país. Zé de Alencar sempre foi uma referência na empresa que ele fundou. Quando ele sai do cenário, a cultura muda. E muda de forma substancial a ponto de chegar no ponto em que chegou. E, infelizmente, pessoas que eram leais à empresa, confiando e acreditando nos princípios que fizeram essa empresa nascer, esqueceram de observar que aquelas mudanças mal implementadas de forma vaidosa, equivocada, etc., acabaram por deflagrar uma condição absolutamente nociva para a empresa. E isso acontece de forma muito comum. Estive numa empresa por 2 semanas, doutor Rodrigo, para você ter ideia, e aí, nessas 2 semanas, 5 vezes tem ambulância de SAMU lá. E quando eu cheguei, era a 5ª vez que tinha uma ambulância, me surpreendi, estava aquela aglomeração, existia uma fala corrente. A moça teve uma crise de ansiedade. Como assim? Não, aqui todo mundo tem muita crise de ansiedade. E esse todo mundo está em que setor? No setor A. E como é que é esse setor? Então, assim, banalizaram um desmaio, um mal-estar, um passamento, um transtorno, uma automutilação, um assédio moral, um assédio sexual, silencia-se. Muitas vezes até com uma cultura misógina de um quadro de líderes que se apoiam e que se amparam em práticas que são absolutamente, incontestavelmente inadmissíveis e que só vão pensar nisso na hora em que começam a chegar as comunicações das ações trabalhistas e de outras naturezas que acontecem diversas. Outro dia, vou participar numa instituição pública, café da manhã, círculo enorme, aproximadamente 30 pessoas participando, e alguém distribuindo o que eu julgava ser uma balinha. Era um Rivotril. Meu Deus! Para todas as pessoas que ali estavam presentes. E a gente acha engraçado, mas eu fiquei arrasada com essa situação. E a anunciação, quando eu inocentemente achava que era um carinho, não deixava de ser, porque já existia um cuidado autorizado e acordado entre as partes, diziam, daqui a pouco a nossa liderança vai chegar, então a gente tem que estar estabilizado, porque ela inferniza a vida da gente. Já escutamos alguns casos de menores, doutor Rodrigo, de aprendizes que são coagidas sexualmente e ameaçadas como forma de manipulação, assédio não só sexual, mas também moral, porque sendo carentes, preservavam por essa condição para não perderem a oportunidade. E começaram a desenvolver uma série de crises de ansiedade, algumas fobias foram acentuadas, e é importante que se diga também que nem todo problema de ordem psicológica advém do ambiente laboral, é verdade. Algumas pessoas têm histórico, algumas pessoas têm transtornos, e nessa condição tem muito mais predisposição para desenvolver, nas diversas situações por que passam, sintomas muito mais graves desse problema. Então, a gente precisa mapear todas e quaisquer situações, a exemplo do que o Rodrigo acabou de falar. Que planejamentos são esses? Que excesso de trabalho é esse? Que jornadas descabidas são essas e descumpridas do ponto de vista legal? O que é que se exige de forma tão ostensiva que tem estressado até a exaustão
que tem promovido pânico, que tem gerado ansiedade e paralisado a nossa capacidade produtiva, o nosso prazer de pertencer. Isso é muito grave, né? Então, quando Mariana, que adoeceu num contexto absolutamente insalubre, se afasta, ainda existe uma voz que fala várias e diz, ela toma atestado, ela não tem compromisso com o trabalho, né? Presta bem atenção em Mariana, porque ela já começou na lista das pessoas que trazem atestado médico. Enfim, é um cenário nebuloso, é uma discussão, um debate necessário, que não deve se encerrar numa live, numa publicação, em matérias que a gente deva distribuir exaustivamente, mas uma prática cotidiana. Tem que ser uma bandeira que a gente deve erguer e implantar dentro de cada ambiente de trabalho, independente do porte da empresa. Eu preciso falar aqui porque eu sou uma pessoa defensora da cultura de segurança na empresa. Quando a gente para discutir sobre, como você iniciou, trazendo como a gente inicia a definição da palavra trabalho, como tudo começa. Aonde inicia a relação, iniciam-se os problemas. Eu vou chamar assim. E aí a gente para e pensa assim, Johan, Mariana, engenheiros de segurança do trabalho, que vão ser chamados para discutir sobre riscos psicossociais naquela empresa. Como é que a gente inicia esse trabalho, se não falando em cultura de segurança? Veja, você falou muita coisa que é interessante. O que é que a gente vê hoje? Quando a gente chega numa empresa, seja ela pequena, seja ela grande, de quantos mil funcionários forem, e você diz assim, qual é o seu diagnóstico da cultura de segurança na sua empresa? Vamos colocar um exemplo de uma empresa grande, que a gente acha que é onde está estruturado, né? Aí você vai chegar para o diretor da planta, para o gerente da planta, do site, e vai dizer assim, como é que está o teu diagnóstico de segurança do trabalho? Aí ele vai dizer assim, João, meu engenheiro, me passou que nós estamos com uma diminuição do número de acidentes. A frequência está baixa, a gravidade não é tão baixa, nós estamos indo muito bem. Espera lá, o diagnóstico da cultura de segurança significa assim, você diretor, foi quando no chão de fábrica e conversou com a pessoa que acidentou? Você, diretor, participou de um DDS, olhando nos olhos e tendo uma escuta ativa. Quando? Alguma vez? Porque você muito bem falou, não é uma gestão BD, mas não é o BD que existia antigamente, é onde vai de baixo para cima. É algo onde deve existir um exemplo, sim, de cima para baixo. A liderança ela precisa ser trabalhada, organizada e preparada para lidar, sobretudo com pessoas. Né? A gente falou aqui no Zé de Alencar. De fato, antes são as pessoas. Eu já presenciei empresas que tinham uma liderança comprometida e que na saída de uma dessas pessoas, quando troca, e essa pessoa ela era comprometida com tudo, com o equipamento de proteção individual, com as análises que a gente precisa fazer, com as apreciações de risco. Lembrando que fazer segurança do trabalho não é dizer que você precisa fazer 30 apreciações de risco por dia, por favor, que é para comprovar, tá? Então, quando o que acontece? Sai esse líder, entra o outro que faz assim, segurança do trabalho, não, manda mais, assina aqui, João, tá ótimo. Não vamos perder tempo, não. A gente perde todo o trabalho. Então, a gente traz o risco psicossocial hoje, na ótica da psicologia, na ótica do direito preventivo, trazendo essa importância, sobretudo também da área de segurança do trabalho, mostrando esse tópico da cultura de segurança. E o que eu percebo na minha vivência e nas minhas experiências, como bem diz meu amigo, é que as coisas estão se perdendo porque as pessoas estão desvirtuando ou estão entendendo errado o que é segurança do trabalho. A segurança do trabalho não é NR1. A gente não está falando de psicossocial porque também é NR1. A segurança do trabalho não é periculosidade. A segurança do trabalho é a segurança das pessoas que precisam voltar para casa saudáveis, inteiras assim, tal qual elas foram trabalhar. Então, enquanto a gente não amplia esse olhar, enquanto a gente não cuida da cultura, da base, de todos, de cima para baixo, enquanto a gente não entender que não há diferença se você é o vigia da empresa, se você é a diretora, todos nós temos problemas de todos os cunhos, não só o psicossocial, que é o que a gente está trazendo à discussão hoje, à mesa, mas enquanto não percebemos a importância de se trabalhar com cultura, enquanto nós não percebemos
que o problema está na mesa e ele precisa ser visto, nós vamos recorrer, vamos morrer nesse problema de resolve essa norma, não resolve essa, chama o advogado, chama o psicólogo, chama alguém para vir aqui ajudar, ou, pelo amor de Deus, entrega de volta. Não é? Assim, é algo que a gente já para aqui e já fica como dever de casa nosso. Vamos pensar, o que é que nós estamos fazendo com a segurança do trabalho? Normatizando, dando números, ou nós estamos trazendo a cultura e as pessoas? Né? Então, qual é a discussão de fato que a gente precisa ter? Qual é o cuidado? E aí eu pergunto ao Rodrigo também, daqui a pouco eu deixo ela falar. Porque você disse assim, das 5 últimas pessoas que vieram à sua procura, 4 estavam adoecidas. Com burnout. As 5 estavam doentes. Aí eu queria que você explicasse agora, de onde elas tiraram essa ideia de que estavam doentes? Elas já chegaram... Que diagnóstico foi esse que chegou? Como foi que teve algum início? Teve um médico? Teve um machismo? Teve uma empresa que não acreditou e piorou? Qual é o cenário que essas pessoas estão procurando, né? E aí eu vou encatar outra pergunta. Em caso de um assédio moral, a diretoria pode dizer que não sabia? Já poderia, né? Só fazendo por partes. Vou dar um exemplo, tá? De uma das pessoas que me procuraram e trabalha para uma grande empresa nacional. E ele entrou nessa empresa em 2018, numa função. E entrou em Recife. Em Recife ele foi para Olinda. Em Olinda sofreu perseguição de um líder dele. Como foi essa perseguição? O líder começou a não atender as demandas dele, depois passou a ignorá-lo dentro da empresa, enquanto tratava todos os outros bem. Tá? Em 2020, ele veio para Campina Grande. Em Campina Grande, ofertaram a ele, e aí ele não concorreu, ofertaram a ele uma promoção, né, para uma gerência, só que essa promoção é de João Pessoa. Ele aceitou. Ele foi para João Pessoa sem apoio financeiro, sem apoio moral, sem ninguém, sozinho. Ele é de Santa Catarina. Chegou em João Pessoa, começou a sofrer perseguição do gerente de João Pessoa, do gerente regional e, vamos dizer assim, de alguns funcionários, de alguns colegas de pares. Né? Dentro dessa situação, ele apelou bastante, conseguiu retornar para Campina Grande. Ele é casado, a família dele é aqui de Campina, então retornou para Campina Grande. Família do casamento. Então, chegando em Campina Grande, para você ter uma ideia, a empresa, apesar de ser uma empresa muito grande, eles não tinham uma pessoa para receber. Não tinha um gerente nessa unidade de Campina Grande. Então, ele que fez tudo sozinho. Quando chegou esse gerente e ficou sabendo disso, passou a ignorá-lo mais uma vez. Não sei o que ele tem, mas perseguido por um gerente em Olinda, perseguido em João Pessoa e perseguido em Campina Grande. Diante desse quadro, ele procurou um médico. Primeiro foi um médico. O médico mandou ele procurar um psicólogo. Ele já faz análise um ano e pouquinho. Dentro dessa análise, ele fez uma coisa que eu achei interessante, chamado laudo neuropsicológico. É o neuropsicólogo que faz. Super interessante. Esse laudo deu que ele tem TDAH, que ele tem burnout, que ele tem a síndrome da ansiedade e que ele tem síndrome do pânico. Todas essas síndromes relacionadas ao trabalho, segundo o laudo. O médico também relacionou ao trabalho, principalmente por conta da situação específica dele. E aí, ele procura um advogado. O que o advogado faz numa situação dessa? Entra com ação judicial contra a empresa por acidente de trabalho, pegando dano moral, pegando dano material
havendo perda da capacidade laborativa, que seja pago de acordo com a idade do IBGE, pede tudo isso. Ou seja, é uma ação de valores altíssimos. A empresa, quando vê isso, diz, fez alguma coisa? Não, adoeceu outros 4. Né? Não são da mesma empresa, eu estou dizendo hipoteticamente, adoece outros 4. Então a gente tem problema aqui, nesse exemplo que eu dei, como vocês falaram, dentro da liderança, em cima do regional, do líder dele, dentro da unidade em que ele está, e até dos pais. Então a gente tem uma empresa totalmente desorganizada. Esse é um problema que a ANR veio tentar resolver. Mas o problema todo já é em torno disso. Isso é um exemplo claro. E falando sobre a assédio moral, se a diretoria pode dizer que não sabia, poder pode. Ela pode dizer o que quiser, só que vai ser responsabilizada. Com certeza ela vai ser responsabilizada, porque a diretoria principalmente é que tem que saber. Porque tem que vir lá de cima a ordem, tem que passar por todo mundo, sem ser. Assim, eu acho antigo aquela situação de que eu sou o seu chefe, então me obedeça por uma política de medo. Eu acho isso muito antigo. Né? Também não acho que tem que fazer uma política de, você é meu filho. Não, uma política de trabalho simples, resolve. Então, tem que vir de cima, chegar até embaixo, na cadeia, dentro da cadeia do trabalho, mas a diretoria tem que saber sim o que acontece dentro da empresa deles. Perfeito. Bem, até um dado que, concordando com o que o Marconi comentou, não é que 80%, isso de uma pesquisa de Universidade de Harvard, 80% das pessoas que saíam das empresas, elas saíam por conta do chefe e não por conta da cultura da empresa. Que a cultura do chefe acaba refletindo na cultura da empresa. Eu acho que isso poderia ser maior. Não, com certeza. E aí você tem esses reflexos aí que vão, né, destruindo todo o conceito e que a empresa acaba tendo que entender que trabalhar com a prevenção é o melhor caminho, né? Seja ele dos adoecimentos pelos CISFs ou não, seja ele pelos acidentes de trabalho, né? E fazendo uma boa gestão. Eu conversava outro dia com um colega que é auditor fiscal de São Paulo, o João conhece, ele participou da criação ou da formação ou da formulação da NR1, né? Então ele participou da ideia de colocar os riscos psicossociais. E em primeiras conversas com ele, a gente questionava assim, por que vocês colocaram o risco psicossocial no NR1? E se a gente não tem condição isso era a ideia de início, a gente não tem condição de diagnosticar, porque na verdade a gente não tinha tanto parado, que eu digo a classe dos engenheiros, para pensar nesse sentido. E ele disse assim, Mariana, só o fato de nós estarmos discutindo aqui hoje, isso foi há 2 anos atrás, né, lá na Salvador, na Bahia, no congresso que nós estávamos. Só o fato de estarmos conversando aqui hoje significa que a NR1 vai começar a dar efeito. Porque até então ninguém falava sobre risco psicossocial, né? Então nós estamos caminhando aí para uma discussão. Agora eu vou chamar aqui um vídeo que a gente fez. O que acontece com esse vídeo? Nós pegamos algumas pessoas na rua e vamos entender, no geral, como é que está funcionando o risco psicossocial, porque nós estamos trabalhando em cima disso. Se essas pessoas estão sabendo do que nós estamos falando. Qual o entendimento deles, né? Então vamos assistir. Né? Exatamente. Vamos assistir para depois a gente discutir sobre este vídeo e sobre o que foi falado aqui, né? Só para fomentar a nossa discussão. Você sabe o que é risco psicossocial? Não. Não. Já ouviu falar, tem ideia, ou acha que já foi afetado o trabalho, né? Talvez pela etimologia da palavra a gente tenha alguma noção que psico é de mente e social é da própria relação de pessoa para pessoa. Então dá pra gente construir um conceito a partir disso, mas a definição do termo especificamente não sei. Você sabe o que é risco psicossocial? Eu sei assim o que ele engloba, mais ou menos. Você acha que já foi afetado em algum momento em trabalho? Eu creio que
todos os trabalhadores operários brasileiros passam um pouco por isso. Ok, obrigado. Você sabe o que é risco psicossocial? Mais ou menos, né? Eu tenho uma ideia de que o risco psicossocial ele tenha alguma relação direta com questões de trabalho. E aí, como doenças como depressão, ansiedade ou burnout que possam ser ocasionadas, né, por essas questões trabalhistas. E você acha que já foi afetado alguma vez por eles? Já. Obrigada. Então, a gente viu um vídeo interessante, né, onde a gente vê que são pessoas esclarecidas que têm percepções diferentes sobre o risco psicossocial, né? Então, vou chamar a Ivone aí para falar o que você achou aí sobre esse vídeo que a gente viu agora. É interessante observar porque assim, as pessoas que precisam ser cuidadas, elas não sabem de que é que dispõem para que esse cuidado possa efetivamente acontecer. Então, a própria comunicação interna é muito falha. Nós não informamos as pessoas, nós não preparamos as pessoas para esse autocuidado, assim também para o cuidado da empresa e dos líderes para com os seus. E essa desinformação é o elemento mais perigoso, né, contra essa corrente necessária de cuidado para com as pessoas. Então, falar sobre, inclusive é uma das medidas, após mapearmos as condições de risco, traçarmos um plano de ação, dentre os quais necessariamente uma comunicação efetiva e massificada acerca de todas as condições inseguras, de todas as posições que precisamos adotar e os cuidados que são necessários, como sendo uma política. É engraçado observar que muitas empresas emolduram textos até bem elaborados, outros nem tanto, porque tem muito Ctrl+C e Ctrl+V, de missão, visão e valores. O nosso propósito é sempre muito lindo, né? A nossa visão é sermos a melhor empresa, ou aquela mais promissora, aquele crescimento vertiginoso. E os princípios, eles copiam e colam de diversas, esquecem que são os princípios que modelam o comportamento dentro de qualquer empresa. Então, se a empresa fala em valorização humana, se alguém não valoriza o seu capital humano, não deve fazer parte da empresa. Não cabe. Se você está dizendo que é o respeito ao cliente, a excelência no serviço, a transparência, a ética, todos esses componentes devem mover o comportamento organizacional. Então não adianta dizer que a gente vai ser a melhor empresa para se trabalhar, e é muito fácil a gente organizar a casa para receber uma série de auditores e conseguir aquela certificação, e na reviravolta e a saída desses auditores, a nossa cultura mergulhar em todos os hábitos nocivos que fazem parte desse processo. Então, voltando, mapeando as condições que podem gerar adoecimento do ponto de vista psíquico e social, ou seja, com a relação muito direta com a qualidade das relações e a comunicação, essa informação é fundamental, né? E comunicar de forma muito ostensiva, muito plural. Muitas empresas precisam mesmo adotar uma política clara com a instalação de uma ouvidoria. A ouvidoria vai nos trazer denúncias, a ouvidoria vai nos trazer uma série de informações importantes, críticas, sugestões, indagações, daquilo que os setores ou gestores não conseguiram realizar. Precisa ser respeitado, né? Precisa ser respeitado. A gente precisa, nós enquanto gestores e SESMIC, entendermos que todos somos atores no cuidado para com a pessoa e que não existe hierarquia nem relação de poder. Existe o cuidado, a valorização com a vida de cada um. A gente, enquanto equipe coesa, estruturada e comprometida com isso, precisa entender que cada um dentro da sua área de saber precisa somar nesse processo, né? E à medida que as pessoas cumprem tabelas, eu faço exames médicos periódicos de acordo com aquele espaço de tempo que me foi concedido. Eu vou fazer um DDS de qualquer forma para constar. Eu vou pedir às pessoas que usem seus EPIs, mas se não usarem, a responsabilidade é do líder do setor e viro minhas costas, me isentando de uma responsabilidade que precisa ser coletiva. Isso de fato é muito sério. Então, nenhuma ação efetiva de gestão ela vai funcionar se todos não nos corresponsabilizarmos. Algumas pessoas dizem, não, quem deve se preocupar com as questões inerentes à legislação é o departamento jurídico. Quem deve cuidar da qualidade é o departamento de qualidade. Quem deve cuidar de saúde e segurança
é o setor de saúde e segurança, ou o SESM, que se estiver ali devidamente estruturado. Não, tudo isso é gestão, tudo isso é cuidado, tudo isso é responsabilidade, tudo isso é compromisso. Se o departamento de qualidade cria ferramentas, medições, políticas, manuais, etc., padrões, mas as pessoas não cumprem, a qualidade não acontece. Se existe uma legislação a ser cumprida e alguém que está cuidando, capitaneando o cuidado que deveria existir, e não existe um cuidado da nossa parte em fazermos cumprir o que legalmente vai proteger a empresa e o nosso trabalhador também, a empresa não é um lugar bom para se trabalhar. Então, qual é a reputação que a gente está construindo pelo nível de compromisso e comunicação que a gente está instituindo, inclusive fazendo chegar às camadas menos informadas a informação, o dado, a atenção, a sua saúde e a nossa saúde. A exemplo do que aconteceu com os depoimentos que a gente acabou de assistir. E eu também concordo exatamente, porque um dos grandes pesquisadores da área de engenharia de segurança do trabalho, ele traz a comunicação como sendo um dos fatores primordiais para o acontecimento, o acometimento dos acidentes. Então, se ela é falha, se ela não acontece, um dos grandes fatores, ele diz que, olha, mais de 60% está relacionado à má comunicação, à falta de comunicação. Então, tem tudo a ver com gestão, acidentes, né, falta de cuidado. E você falou uma coisa muito interessante sobre segurança psicológica, né? Eu fui estudar um pouco sobre ML Robson há muito tempo atrás e eu confesso que eu não gosto muito de teorias, tá? E eu apliquei segurança psicológica na equipe e foi algo surpreendente, né? As pessoas passaram a se expressar sem ter medo de ser punidos, interagir entre eles, isso melhorou a convivência. Eles não eram mais punidos pelos erros, os erros geravam aprendizado e nós fazíamos reuniões para debater os erros, né? Segundo Sidney Beck, ele diz que o erro é uma ação não intencional e indesejada de uma atividade que pretende ser bem resolvida. Então todo trabalhador ele sai de casa pretendendo entregar o seu melhor. Se houve um erro, ele precisa ser corrigido e gerar o que? Aprendizado. E assim, foi um resultado, mas fantástico, algo surreal, né? Que hoje eu me surpreendo, eu sou um grande defensor da segurança psicológica. A gente tem um exemplo aí na literatura que todo mundo conhece, que é o caso da Alcoa, né? A gente tem aquele livro Mudança de Hábito, tem um capítulo sobre ele, acredito que vocês já tenham visto, que é de uma empresa que era líder em acidentes, né? Muita gente, um número elevadíssimo. Eles trocaram o presidente do grupo, né? E na primeira palestra de apresentação do diretor do grupo, ele disse assim, ele entrou no hotel e ele falou assim, antes de a gente conversar, eu gostaria que vocês soubessem que tem um extintor aqui atrás, o outro. As sedes de emergência estão à nossa esquerda, à nossa direita. Em caso de incêndio, por favor, procurem sair. E aí as pessoas que estão aptas a trabalhar com o extintor vão agir. Então, saem ligando na bolsa de valores, colocaram um logo na frente da Alcoa, vai fechar a empresa, vai acabar. E ele entrou com o princípio, né, da segurança, da valorização das pessoas, da troca de máquinas, e ele conseguiu chegar e levar a Alcoa ao patamar que levou, né? Ele faleceu há pouco tempo, mas ele deixou um legado sem tamanho. Dentro de uma empresa que é exemplo, né, de práticas de segurança hoje na nossa área, e a gente traz isso, muitas outras empresas acabam trazendo o exemplo dele, né? A gente viu aí, eu estava vendo nesse fim de semana em casa, uma entrevista da CEO da PepsiCo, que falava sobre a importância de olhar para as pessoas, a importância do cuidado com as pessoas. Então, também há empresas grandes que estão trabalhando nesse sentido, né? Agora, trazendo para esse vídeo que a gente viu e trazendo para a nossa realidade, a gente fala de grandes empresas que também fazem funcionar e mostram que há resultado. Mas aí, Rodrigo, você que atende, eu acredito que em sua maioria, você tem os clientes que são de grandes empresas, mas você também tem clientes que são de empresas menores. Como é que está sendo a receptividade desses empresários quando você chega e fala que tem que ter um canal com uma psicóloga e fala que tem que ter esse cuidado com o trabalhador, esse olhar mais atento, né? Então, o empresário ele ainda não está muito
feliz com essa situação, ele ainda não está absorvendo direito tal situação. Mas é importante que ele absorva porque tem consequências, né? A gente fala numa data, a partir de 26 de maio, mas a gente tem que falar por antes. A gente tem que falar do que vai fazer até o dia 26 de maio, para no dia 26 de maio já estar tudo redondinho, tudo à disposição da empresa. Então, os empresários não gostam de conversar sobre isso ainda, assim como não gostam de conversar sobre muitas coisas que acontecem no mundo jurídico, até o dia que isso mexe no bolso. Então é assim que funciona, né? Olhando o vídeo, o que aparenta do ponto de vista jurídico é que a empresa não fez com que seus funcionários conhecessem a situação de adoecimento psicossocial, né? E uma única pessoa conhecia essa situação. Se essa pessoa quiser e tiver interesse, tiver um mínimo de informação em qualquer advogado do ramo, ele vai saber que, se ele quiser, ele pode entrar com uma ação chamada rescisão indireta. E na rescisão indireta, ele vai dizer que adoeceu dentro da empresa. E aí ele vai ter direito à estabilidade provisória de 12 meses, todas pagas em parcela única. Ou seja, é uma ação que vai vir mexer no bolso do empresário de forma a desagradar bastante, vamos dizer assim. Quando a gente fala nessa situação ao empresário, o empresário entende. Antes de falar isso, só dizer que a NR não está e seus funcionários não conhecem, mas tem que conhecer, tem que fazer valer, o empresário não está querendo saber muito, não. Isso aí acontece com a NR1, isso aí acontece com outros ramos de direito. Eu vou só dar um exemplo da LGPD, que pouca gente leva em consideração a LGPD. No dia que vierem as sanções, vão querer aplicar. Mas, voltando para a NR1, isso é o meu entendimento sobre esse vídeo que passou. Eu vou trazer aqui uma pergunta para todos. Tá? É possível ter uma empresa sem risco psicossocial, gente? O que vocês acham? Que pergunta difícil. Você quer começar, Rodrigo? Eu acredito que não é possível. No mundo em que vivemos hoje, com a grande gama de informações que a gente tem de todos os lados, com grandes pressões que a gente tem para ser sempre e o tempo todo eficiente, e saber sobre tudo, ter conhecimento sobre todas as áreas. Dentro da empresa você tem que conhecer da área da portaria até a diretoria. Você tem que galgar sempre um posto melhor que o seu, porque o seu não é suficiente, deixa de ser suficiente num curto espaço de tempo, né? Pessoas ansiosas, pessoas que buscam ter sucesso na vida de forma antecipada e um pouco mais exagerada, eu acho muito difícil. Eu adorei a resposta do Rodrigo, né? E eu concordo 1000% com ele, tá? Viver é um risco, sempre. Então, tem tantas vidas reunidas, certamente tem um risco exponencial em diversas possibilidades, né? O que a gente precisa dispor é de políticas que possam coibir práticas que venham a promover riscos ainda maiores. Ainda que existam políticas, que a cultura seja de defesa e de cuidado da saúde do trabalhador, existem pessoas que não vão cumprir. E aí entra o trabalho de gestão, de observação atenta às pessoas que estejam de forma definitiva comprometidas com esse trabalho. Não é fácil, não é simples. Eu queria neste, porém, até esclarecer um equívoco, digamos assim, que muitas pessoas têm acerca do papel do psicólogo dentro de uma empresa. Tá? O psicólogo no ambiente empresarial, ele não faz terapia. Ele não vai cuidar da saúde mental das pessoas. Quaisquer demandas de ordem clínica são direcionadas para um psicólogo clínico. Isso não nos isenta de deixarmos de observar as condições de trabalho, a ambiência, o clima, determinadas práticas e sugerir, acompanhar, dirigir, preparar, desenvolver políticas para que, aí sim, a gente possa alcançar duas condições que são essenciais para o exercício do psicólogo no ambiente de trabalho, quais sejam
Nós precisamos que as pessoas estejam bem aceitadas, gostando do trabalho, valorizadas, se possível felizes, ou não sofrendo, entendendo a importância do seu trabalho, estando bem ali. Então, a satisfação das pessoas, dos trabalhadores, é um elemento importante. Mas também temos um outro sim a atender, que é a produtividade. Porque todos nós, no ambiente de trabalho, somos pagos para desempenharmos um papel. Então, a não entrega do resultado naquele papel para que você é contratado, realmente é uma perda significativa. Financeira, moral, social, psicológica, etc. Contratar errado, você próprio já fez uma menção muito acertada, é realmente assim, uma perspectiva de dar muito errado, toda a cadeia de procedimentos que vem por aí. Então, quando a gente fala de risco psicossocial, a gente está dizendo o seguinte: a organização do trabalho é uma organização humana. Vai ferver em alguns momentos, vai ser bom em outros momentos. E é exatamente esse traquejo que se constitui no maior desafio às lideranças que são líderes de fato. Tá? Agora, do ponto de vista de gestão, e aí vai um recado, sobretudo para todos os líderes, mas também para as empresas, nós precisamos trabalhar de tal forma que a gente possa atender a 3 prerrogativas no tocante à observância do perfil profissional. Quais seja, a nossa empresa precisa ter uma reputação tão boa que as pessoas queiram vir trabalhar, queiram vir fazer parte. E é terrível quando a gente vai fazer alguma contratação, e são inúmeros os casos em que as pessoas dizem: se for empresa A eu não quero, se for com líder B, prefiro desistir e ficar desempregado. Porque existe um conhecimento, um reconhecimento da má reputação das empresas, tá? Desde o descumprimento daquilo que a lei estabelece, tá? Até alguns cuidados que são essenciais e que deveriam fazer parte dos costumes, da cultura. Então, além de ser atrativa, a empresa precisa reter. Claro, isso é um trabalho de gestão. Por que as pessoas não querem permanecer na empresa? Opa, algo errado está acontecendo. Então, a retenção quer dizer valorização, e o terceiro pilar extremamente importante: eu preciso desenvolver as pessoas. A gente nasceu para viver junto, é verdade, mas todos nós temos um potencial de crescimento. Eu brinco muito com as pessoas que estão dentro das empresas, dizendo assim: o topo da pirâmide é estreito, mas tem muita gente com potencial para crescer e para alavancar resultados, se necessário, tem que passar por uma exaustão, por um desvio de função, por alguma prática abusiva que as impulsionem a essa produtividade louca que todos os canais de comunicação estão arrastando a gente para acreditar que é o caminho do sucesso, e não é. Tem muita gente dentro das empresas extremamente cansada, mas é porque trabalha de forma desordenada, mal planejada. Né? Uma das metáforas que eu utilizo com muita frequência, você vejo muitas pessoas que parecem polvos de patins, com muita movimentação e pouco direcionamento. Então, produtividade não quer dizer cansaço. A falta de um planejamento adequado, uma organização interna, realmente adoece muito as pessoas que se tornam insatisfeitas e improdutivas. E esse é um debate que precisa estar no calor de todas as discussões, informar, conversar, abrir canais de conversa para promover segurança psicológica, como você falou, abrir outros canais de comunicação também, treinamentos com efetivo acompanhamento, porque não adianta jogar uma informação sem que isso possa impulsionar numa mudança de comportamento. Eu posso fazer DDS de segunda a domingo, mas se não existiu uma inspiração, uma mobilização para que as pessoas acreditem e absorvam isso como sendo um cuidado que eu também preciso assumir, não serviu. Então precisamos repensar quais serão as rotinas que a gente está implementando ali. Precisamos trazer, eu adoro puxar o jurídico, vamos trazer aqui para a galera, a real, tá? Quando eu digo a galera, é o pessoal que está fazendo parte dos times, mas também os empresários. E é interessante quando você vê, o custo de uma rescisão indireta vai ser esse, opa, bateu na parte mais sensível da nossa empresa, que é o caixa, né? E a parte mais sensível da empresa são as pessoas que, se bem tratadas, conseguem trazer resultados exponencialmente maiores, porque gostam de pertencer, valorizam aquele lugar e não ficam sempre na janela buscando oportunidades para sair daquele inferno, que é assim que as pessoas falam dos ambientes que são insalubres, né?
capital mais importante que se tem nas organizações, né? Se eu não seguro esse capital, não sabe como manter, estimular, né? É bem complicado. Tem um livro que é bem interessante, que é aquele Nação Dopamina, que a doutora Ana Lenker, que ela fala muito sobre o motivar, né? Que é você estimular para que as pessoas possam efetivamente, dentro de um patamar de uma cobrança que seja razoável, se sentirem-se pertencentes e desenvolver, entregando o seu melhor. Né? Muito importante isso aí. E se me permitem só uma menção, para muitos empresários e líderes que visivelmente têm alguma inquietação de ordem mental, que a gente pode entender por transtorno, se cuidar pode fazer toda uma diferença. Tem muitos com visíveis sintomas e sinais de TDAH, que com o acompanhamento de um bom psiquiatra, daria uma estabilidade, conseguiria realmente fazer um direcionamento muito mais adequado para que a gente possa promover saúde mental no ambiente do Quantas trabalho. vidas mudaria uma atitude como essa? Eu, enquanto líder, me cuidar, porque é tudo sobre me cuidar, Sim. cuidar de você e permitir ser cuidado, né? Perfeito. Exatamente. Então, Pois bem, gente, é isso. A gente vai terminar aqui nosso papo, deixando ainda, claro, espaço para as considerações dos convidados que foram incríveis, que são sempre incríveis, mas é sempre trazendo a ideia da necessidade desse olhar, não para nenhum, não para o risco social, mas para as pessoas, gente. Então a gente abre aqui para vocês colocarem aí suas considerações finais para a gente chegar ao fim desse super programa, não é isso? Perfeito. Rodrigo. Eu agradeço o convite, primeiramente. Venho reiterar aqui que as empresas precisam investir em preventivo, que as empresas precisam buscar o preventivo, precisam buscar essa situação jurídica tão importante que muita gente despreza, né? Que a gente busque também discutir mais vezes sobre isso, né? Sempre que convidado me farei presente e agradecer a gama de conhecimentos que eu tive aqui hoje também. Obrigado. E aí, Maivone? Eu queria parabenizar vocês e atestar para todos que nós estamos aqui com duas peças raras, altamente sensibilizadas para o aspecto comportamental, para além da formação técnica. Vocês são muito humanos e isso é muito inspirador. Isso assegura a garantia de um cuidado especial. Portanto, antes, né, de encerrar o meu voto de sucesso, faço a recomendação para que tentem buscar nesses 3 profissionais, sobretudo, um amparo para que a gente possa ter menos desgastes nas relações. Esse assunto é extremamente importante. Sugiro que ele seja buscado nas minúcias, né, dos detalhes de todo esse campo de diversas situações variáveis que atingem a NR1. Lembrando que são aspectos relacionados à organização do trabalho, mas também à qualidade das relações. E que a gente possa entender isso não sendo necessariamente como uma ameaça de um passivo trabalhista, mas como um compromisso que a gente tem com vidas, com uma sociedade que precisa trabalhar e que quer contribuir de forma efetiva para que a gente possa se tornar uma grande potência. E que a gente possa abandonar esse pensamento de que no ambiente de trabalho se sofre. No ambiente de trabalho, a gente precisa se sentir bem, a gente precisa se sentir realizado, a gente precisa se sentir valorizado. Então, parabéns mais uma vez. Né? Vocês têm sido assim, fortes e firmes combatentes desde sempre. E isso é algo realmente inspirador e exemplar. Parabéns. E muito obrigada pelo convite, claro. Nós que agradecemos, né? Exatamente. Ao Rodrigo, a Maivone, por ter aceito o nosso convite, participar desse momento aqui, que é inspirador, que gera conhecimento, constrói o conhecimento, né? Em função de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro, que não seja aquele trabalho que vai sofrer, mas que seja um trabalho que todos possam entender e entregar o seu melhor, assim como dizia Mário Sérgio Cortella, né? Qual é a minha obra, né? A Poieses. Então eu posso desenvolver, né? Dando o meu melhor, entregando o meu melhor, mas também num ambiente onde todos possam participar. E essa construção aqui é fantástica.
Agradeço demais a esses dois grandes profissionais. Pois bem, agradecer aos profissionais, agradecer a você que nos assistiu até aqui. Lembrar que nós estamos aqui sempre em busca de um dinamismo, de trazer uma informação de uma forma mais clara, mais prática, mais ao seu alcance, mais de perto, né? Então a gente vai colocar esse vídeo aqui, que vai ficar à disposição. E se você quiser discutir aqui embaixo, colocar uma observação, estamos sempre aptos à melhoria, né? Nosso propósito, como já foi dito, é trazer o melhor para você, é fazer com que a segurança do trabalho no todo, né, no todo, seja levada à frente e que a gente consiga aí, tanta gente pergunta a gente, né, assim, aonde eu busco informação, aonde eu consigo saber como eu faço, então que a gente consiga alcançar essas pessoas de uma forma verídica, né, de uma forma prática, de uma forma que realmente faça a segurança acontecer, de uma forma que a gente consiga um ambiente feliz e saudável para trabalhar. Então, muito obrigada a todos vocês também. Obrigado a todos. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso novo formato, né? E convidamos vocês para se inscrever no nosso canal, porque toda semana nós vamos trazer para vocês vídeos interessantes com vários temas, assim como foi esse de hoje. Toda quarta-feira estaremos trazendo aqui novos conteúdos para compartilhar com você que quer saber tudo sobre segurança e saúde do trabalho de A a Z. Então, curta lá, compartilhe os nossos vídeos e convida mais pessoas para participar conosco.